E aí, meu aluno querido, maravilha? Está estudando, está tranquilo, está conseguindo acompanhar a matéria? Isso é importante. No nosso curso de gramática, o que você tem que entender é, pode parecer uma matéria complexa, mas é uma matéria apaixonante. Imagine o seguinte, você está estudando o funcionamento da língua portuguesa, certo? É basicamente isso. E dentro desses conceitos, você precisa entender que cada frase deve ser analisada, cada trecho de texto deve ser analisado, tá? Então, por isso que é fundamental conhecer esses assuntos. Basicamente, nós temos aqui uma análise sintática para continuarmos realizando. Estamos trabalhando com orações subordinadas substantivas. Orações que têm dependência sintática e que funcionam como se fosse um substantivo em outra frase. Vamos lá? Continuar estudando? A próxima categoria, a próxima função que vai aparecer na tela para você é a chamada oração subordinada substantiva objetiva indireta. Veja, objetiva indireta porque ela vai desempenhar a função de um objeto indireto na sentença. Tá? Quando eu falo para você de objeto indireto, você já lembra de verbo transitivo indireto e você já lembra de preposição. E quando eu falo sobre preposição, você já lembra do ACDEPST, que é a sigla das preposições. Muito bem. Eu tenho aqui duas frases para você observar. Primeiro, no período simples, o governo necessita de novos rumos. Essa expressão de novos rumos, deixa uma marcação só. Essa expressão de novos rumos está completando o sentido do verbo necessitar, que é um verbo de que natureza? É um verbo transitivo indireto. Perfeito? Você tem que realizar o seguinte. A preposição está saindo do verbo necessitar. Ela veio convidada. É um caso de regência verbal. Agora, se nós sairmos do período simples e caminharmos ao período composto, o que vai acontecer? A inserção de um verbo. Nós vamos colocar mais um verbo aqui no meio. E daí vai ficar assim. O governo necessita de que haja manifestações. Então, agora a nossa análise muda um pouquinho, porque fica assim. Necessitar, está aqui o verbo, tá? Verbo transitivo indireto, e eu tenho que separar a frase, porque são duas orações. Quando eu falo desse lance da dependência sintática, é como se eu olhasse para você e dissesse, o governo necessita, e interrompesse a leitura. Você está vendo que essa oração aqui, ó, está ficando para trás? Tá? Por quê? Porque precisa colocá-la. Afinal de contas, a outra, você lembra como é que é o nome da outra oração? O governo necessita? Você analisou comigo, tá? Como é que é o nome dessa primeira oração? Aqui não é subordinada, é a oração principal, tá? Se eu disser apenas a oração principal, vai faltar uma parte dela. Vai faltar o complemento do verbo que está na oração principal. Então, essa forma que nós temos aqui, de que haja manifestações, tem a preposição que veio do verbo. Tem a conjunção que introduz a oração subordinada. E aí nós chamamos de oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. O nome é esse aqui. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Viu como é fácil de entender? Viu como é simples? Tá? Vamos pegar aqui, ó, adiante. Uma oração de natureza completiva nominal. O que é isso? Completiva nominal. Ela vai ter a função de complemento nominal. Claro, né? Ela desempenha a função de complemento nominal. E aí, para você lembrar que é de complemento nominal, você vai usar que termos? Você vai lembrar que complemento nominal acontece com substantivo, acontece com adjetivo e acontece com advérbio. Pronto? Vamos pensar aqui. No período simples, o que é que nós temos? O aluno tem esperanças de aprovação. Tá? Eu já até usei a palavra esperanças para te mostrar um complemento nominal. Quem tem esperança de alguma coisa. Na análise sintática, se você lembrar aqui, ó, vamos acompanhar, vamos fazer uma análise sintática do período simples que vai valer a pena. Talvez você esteja confuso ainda com toda essa nomenclatura. Verbo ter, verbo transitivo direto.
O aluno é o nosso sujeito. O que é que ele tem? Esperanças de aprovação. Tudo isso é o objeto direto. E aí, dentro desse objeto direto, a palavra esperanças é o núcleo do objeto direto. Agora sim, esse termo de aprovação está completando o sentido da palavra esperanças. Como está completando o sentido, nós chamamos isso de quê? Chamamos de oração. Oração não. Oração é embaixo, não tem verbo. O senhor está ficando louco. Tá? O nome disso aqui é o quê? Complemento de um nome, complemento nominal. Tudo bem? Complemento nominal. Agora, vamos pensar na mesma frase no período composto, aumentando um verbo. O aluno tem esperanças de que a prova seja fácil. Então temos ali a forma tem, né? O tem ali, verbo, perfeito? E o tem, verbo, e o seja, verbo também. Onde é que nós vamos cortar isso? Nós vamos cortar aqui. Por que você cortou antes, professor, da preposição, não cortou na conjunção? Porque eu vou entender o seguinte, que essa preposição está associada à oração posterior, apesar de ela sair da palavra esperanças. Tá? E aqui a análise é a mesma coisa. O aluno, sujeito, tem verbo transitivo direto, esperanças de que a prova seja fácil é objeto direto. O núcleo é a palavra esperanças. Como é que nós vamos chamar isso aqui? Vamos chamar isso aqui de substantivo abstrato. Tá? Quem tem esperança de alguma coisa. A forma de que a prova seja fácil vai introduzir para nós uma oração, ó, tem verbo, então é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Completiva nominal porque a função é de complemento nominal. Cara, mas é muito interessante isso aqui, é muito simples também. Depois que você já pegou, tem alguns alunos que ficam de cara. Uma vez eu recebi uma mensagem, o cara falando assim, professor, eu fico puto quando você fala que é muito simples. Eu tô achando difícil pra cacete e você aí falando que é simples. Eu me sinto um idiota. Não é isso, cara. Eu falo pra você que é simples porque é pra motivá-lo a pensar assim. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com língua portuguesa, mas você não pode ficar com essa de, meu Deus, língua portuguesa é meu karma, língua portuguesa é muito difícil, português é a parte em que eu sofro mais, tá? Não seja um derrotista, porque se você ficar nessa, cara, vai ser muito pior. Para você aprender, eu tenho que pegar ali, ó, mão na massa, tá? Colocar a faca nos dentes e estudar isso. Não adianta. Pensa comigo. Nessa oração que eu te mostrei, tá? Você tem que reconhecer a composição do período. Vamos analisar aqui, pensando, mostrando aqui para você no quadro, se eu tivesse que separar esses termos e analisar o de aprovação. Vamos imaginar uma prova assim, ó. É possível afirmar que o termo de aprovação desempenha a mesma função sintática que o termo de que a prova seja fácil? É a mesma função sintática. É a função sintática de complemento nominal. É a mesma. Só que um é um complemento nominal de natureza nominal e outro é um complemento nominal de natureza oracional, porque tem verbo aqui. Tá? O segredo da língua portuguesa, cara, é o código. Tá? Como assim o código? É o código que você usa para responder a essas questões. Então aqui, nessa parte da análise da completiva nominal, tá tranquilo. Professor, como é que eu vou fazer para não confundir com a objetiva indireta? Porque na objetiva indireta, eu tinha ali também o de que. Mas não é só a preposição de. Aqui apareceu a esperança de que, mas mesmo eu poderia utilizar outra preposição. Tá bem? Não é a preposição que está definindo, não é o tipo da preposição. É a relação de regência que está definindo. Tá? Então cuidado para não cometer equívocos nisso. Outra coisa, quando eu falo para você a respeito dessa construção frasal, que você tem que saber analisar tudo isso, você tem que lembrar os passos que você deu lá atrás, do tipo artigo, substantivo, verbo, substantivo, preposição, substantivo. Terminou a análise morfológica, vai para a análise sintática. Sujeito, verbo, objeto. Dentro do sujeito,
adjunta de nominal, aqui você tem complemento nominal. É isso que você tem que fazer, tá? E não pode ficar cansado disso, exausto. Por quê? Porque a banca pode fazer perguntas sobre qualquer item desses aqui e, com isso, enganar você. Então, bastante cuidado para não errar, tá ok? Vamos adiante? Olha só. Próxima frase é a oração subordinada substantiva predicativa. Qual vai ser a função dela? Função de predicativo do sujeito. Aqui vai ficar mais fácil reconhecer, por exemplo, com um verbo de ligação. Olha lá. O importante é língua portuguesa, tá? Tenho aqui um verbo de ligação. Vamos analisar? Vamos analisar. Então coloca aqui, ó. O importante, sujeito. Verbo de ligação aqui, língua portuguesa, vai funcionar como o quê? Vai funcionar como o predicativo do sujeito, tá? É o termo que está especificando, caracterizando, qualificando o termo o importante. Professor, não é o contrário? Não. Esse o é um artigo que substantivou a palavra importante. Era um adjetivo, virou um substantivo. Verbo de ligação, aqui virou o predicativo do sujeito. Agora, vamos comparar do período simples para o período composto para ver o que acontece. O importante é, tem verbo aqui, que você fale a verdade. Então lembra, se analisou a oração, corta na conjunção, tá? Cortou na conjunção? Então tá. O que é que tem antes da conjunção aqui, por favor? O importante é, eu tenho uma oração principal. E a minha resposta de tudo vai sair dessa análise da oração principal. Perceba, o verbo que está aqui na oração principal é o verbo de ligação. E aqui, a função sintática, antes de chegar a outra oração, é praticamente a mesma coisa. O importante sujeito é verbo de ligação. Que você fale a verdade. Eu tenho uma conjunção aqui, certo? Que tipo de conjunção é essa? Conjunção subordinativa integrante. E aqui, conjunção e o verbo falar. Como nós vamos chamar isso aqui? Vamos chamar isso aqui de oração. O que mais? Subordinada. O que mais? Substantiva. E a função dela não é igual à função desse elemento que está aqui em cima? De predicativo? É. Essa é uma oração subordinada substantiva. Olha esse nome aqui, ó. Predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Viu como é simples de entender? Só que aí estamos aplicando a gramática, tá? Que é a aplicação de regra. Dá esse trabalho, mas isso é compensador. Beleza? Joia. Próxima, para encerrar as orações subordinadas substantivas. É a chamada oração subordinada substantiva apositiva. E ela funciona como um aposto na sentença. Professor, vamos lá para a comparação? Vamos. Período simples. Eu quero apenas isto. O meu cargo. A expressão o meu cargo, como está se relacionando com o resto da sentença? Você tem o verbo querer, o sujeito. Eu, quem quer alguma coisa. Apenas isto. Esse aqui é o objeto direto. Tá? O meu cargo é a palavra que representa o apenas isto. Então, ó, tem uma identificação semântica. Esse termo, o meu cargo, é um aposto explicativo. Olhe bem para mim agora, vou falar com você uma coisa séria. Pode ser que você pergunte o seguinte: professor, mas eu não deveria ter ali uma vírgula? Porque afinal de contas você falou o seguinte, que o aposto vinha entre vírgulas. Não, eu não falei isso. Eu falei que é comum você verificar um aposto entre vírgulas, um aposto explicativo. Aqui eu tenho um aposto explicativo que veio depois dos dois pontos. Não há problema. Não há nenhum erro aqui. Tá? Na verdade, aqui está corretíssimo. Nós não temos problemas para correção gramatical e continua sendo um aposto. Então você tem que tomar cuidado. Não é porque você viu em um exemplo assim que vai ser sempre assim. Tá? Olha a diferença do simples para o composto. Eu tenho aqui, eu quero apenas isto, que o cargo seja meu. Até a palavra isto, está tudo igual. Sujeito, verbo, objeto direto.
muda daqui para frente. Por quê? Porque essa palavra que está aqui é uma conjunção integrante. Veja, não dá para você trocar por o qual. Ficaria incorreto fazer essa troca. Tá? Então este que não é pronome relativo, é conjunção integrante. Vamos colocar o nome da oração então? Coloque lá. Palavra que. Isso aqui, ó. Conjunção subordinativa integrante. Introduz uma oração com função de aposto. Ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Tá? Uma oração com função de aposto. Essa é uma maneira em que ela pode aparecer. Agora, veja bem. Vamos conversar aqui mais um pouco. Quando eu falo para você sobre essas orações, quando estou falando aqui dessa oração subordinada apositiva, veja só que interessante. Você não pode pensar que a frase que o cargo seja meu, ela acabou por aí. Não. Dentro da oração subordinada eu posso fazer outra análise sintática. Quer dizer, eu posso olhar a oração subordinada e falar, bem, aqui tem uma conjunção, que é o conectivo. Aí eu tenho o cargo seja meu. O cargo, sujeito do verbo ser. Ser é o verbo de ligação. Meu, predicativo do sujeito. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas dentro de uma oração subordinada também existe vida sintática. Não é só você colocar, ali é uma oração subordinada subjetiva. Dentro desse sujeito pode haver outra oração, e essa outra oração você pode analisar também. Tá? É só para que você saiba que não é coloca o rótulo da oração e ela perdeu todas as outras funções. Não, dentro dela ainda há funções sintáticas para você analisar. Ok? Muito bem, agora eu finalizei as orações subordinadas substantivas e é hora de começar as orações subordinadas adjetivas. Qual a diferença? As adjetivas são mais cobradas do que as substantivas. Só que elas são infinitamente mais fáceis. Uma oração subordinada adjetiva possui a função sintática que seria de adjunto adnominal. Ela se parece muito com adjunto adnominal, tá bem? E uma característica interessante, quando essas orações estiverem desenvolvidas, elas serão introduzidas por um pronome relativo. E é aí que o cara começa a se confundir. Ele confunde conjunção com pronome relativo. Então vamos lembrar, nós temos os pronomes relativos da língua. Que, o qual, quem, quanto, tá? Onde e cujo. Esses são os pronomes relativos. E é esses aí que vão entrar nessa dança. Tá ok? Então vai com tranquilidade, vai com esperança, porque vai dar certo. Analise aí comigo, vamos começar? Olha na tela. Orações subordinadas adjetivas. Primeiro no período simples. Vou te mostrar um adjetivo funcionando. Admiramos alunos estudiosos. A palavra estudioso, vamos fazer uma análise morfológica. Admiramos é um verbo, tá? Alunos é um substantivo. Estudiosos é um adjetivo. Isso aí ficou claro para você. Agora, vamos pensar nessas formas aqui, morfologicamente falando, tá? Eu vi que estudiosos é um adjetivo que está fazendo o quê? Especificando a palavra alunos. Todo aluno é estudioso? Não. Como é que é o nome desse adjetivo então? Se você lembra, é adjetivo restritivo. Restritivo. Professor, mas eu nem lembro de ter estudado isso. Mas você estudou. Lá na morfologia. Tá? Então aqui, ó, um verbo só. Se fosse para fazer uma análise sintática, vamos fazer aqui uma análise sintática bem simples. Como é que ela seria? Seria assim, ó. Admiramos. Verbo transitivo direto. Sujeito oculto. Tá? Nós admiramos. Agora, alunos estudiosos. Esse termo seria o quê? Seria o nosso objeto direto. Qual seria a função da palavra alunos? Núcleo do objeto direto. E da palavra estudiosos seria o adjunto adnominal da palavra alunos. Tá bem? Então aqui você viu essa característica. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou mostrar para você como vai ser no período composto. O que é que nós analisamos no período composto. Tem ali. Admiramos alunos que estudam. Não sei se você reparou, mas ó. Que estudam, quem estuda é o estudioso. Esses dois elementos aqui têm o mesmo sentido.
E a diferença na estrutura da frase repousa nisso aqui. Essa palavra aqui está retomando alunos e conectando com estudam. Ou seja, retoma um substantivo e conecta com um verbo. Ao fazer isso, identificamos imediatamente que a palavra que é um pronome relativo. Certo? Pronome relativo. Vamos separar aqui, dar mais uma olhada. Olha só. Nessa sentença, admiramos alunos que estudam. Eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou mostrar para você o seguinte agora. Temos o verbo admirar e o verbo estudar. Quantas orações são? 2. Tá? E aqui você vai fazer o seguinte, em vez de cortar na conjunção, porque não tem conjunção, você vai cortar no pronome relativo. Tá? Vai cortar no pronome relativo. E aí vai separar em 2. Essa primeira, admiramos os alunos, você vai chamar de oração principal. Tá? Oração principal. Essa segunda, que tem o que estudam, você vai chamar por esse nome. Oração subordinada adjetiva. Adjetiva, por quê? Adjetiva, porque ela tem o mesmo sentido de um adjetivo. Só que em vez de ser um adjetivo, é uma oração. Tá? Pronome e um verbo. Pronome e o verbo aqui. Agora, que sentido ela traz? É um sentido de oração subordinada adjetiva, ó, que restringe. Restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. Essa oração está restringindo o conteúdo da palavra alunos. O que a banca faz? Ela vai te jogar uma pegadinha aqui, né? Banca é assim mesmo. Ela vai falar para você, a oração que estudam está explicando o conteúdo da palavra alunos. Não está explicando. Por quê? Porque ela está restringindo. Está diminuindo a característica. Professor, então eu vou ter que analisar o sentido para poder entender se ela é restritiva ou se ela é explicativa? Não, muito mais fácil do que isso. Acompanha aí comigo. Nós temos 2 tipos de oração subordinada adjetiva. A primeira, que é a oração subordinada adjetiva restritiva. Ó, eu vou te passar uma fórmula que eu nem deveria passar, de tão boa que ela é. Ô louco, professor, senão você vai ficar muito jaguara. Mas vou passar. Para você identificar uma oração desse tipo, você vai pegar essa fórmula. Pronome relativo mais verbo menos vírgula. Por vírgula, entenda, vírgula, separação, travessão, qualquer coisa. Se você tiver isso aqui, ó, pronome relativo mais verbo mais vírgula, você vai ter automaticamente oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Na hora você já vai ter isso aqui. Então, fácil de entender. Vamos aplicar essa fórmula ali em cima? Vamos aplicar. Você anotou? Anota isso aqui, criatura. Anota isso. Porque agora eu vou apagar para poder analisar. Então veja, o quadro que Dali pintou é caro. Primeira coisa, conte os verbos. Pintar e ser, já sabe que tem 2 orações. Tem pronome relativo? Tem. A palavra que está retomando o quadro e ligando com pintou. Pronome relativo. Também poderia trocar por o qual, né, professor? Sim, o quadro, o qual Dali pintou. Sem problemas, poderia trocar. Agora, separe. O quadro é caro. Por que você tem que separar aqui? Ó? Você vai separar no pronome relativo e vai separar no segundo verbo. Para você poder identificar que o quadro é caro, é a oração principal. A oração principal. E agora, essa segunda forma, que Dali pintou, olha só que coisa maravilhosa. Você tem a palavra que é o pronome relativo, tem verbo, que é o verbo pintar, tem vírgula? Não, não tem. Então você pode soltar rojão, porque é isso que você analisou aqui, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Meu Deus, professor, é sério? Sério. Olha o que a banca vai fazer. Ela vai dizer para você,
A oração que dali pintou explica o referente. Não explica, ela restringe. Se o cara disser, o segmento que dali pintou pode ser colocado entre vírgulas, sem alteração do sentido da sentença ou prejuízo para a correção gramatical. Errado, porque muda o sentido. Professor, mas não prejudica a correção? Não prejudica, só muda o sentido. Tá? Vamos pegar outro exemplo, olha lá. O lugar para onde ele vai é desconhecido. Mesmo procedimento. Tá? Aqui uma preposição conectada ao pronome relativo. Onde, pronome relativo. Separa aqui. O lugar é desconhecido, oração principal. Para onde ele vai? O que é que nós temos aqui? Pronome relativo, mais verbo, menos vírgula, menos separação. Como é que é o nome disso? Oração subordinada, adjetiva, o quê? Restritiva. Você nem acredita, né, que é tão fácil. Nem consegue botar fé, mas é fácil sim mesmo. E a oração subordinada adjetiva explicativa? O senhor tem um macete daquele? Tem. Pega lá, o macete é pronome relativo mais verbo mais vírgula. Lembra que por vírgula eu quero dizer separação, isolamento. Tá? Pronome relativo mais verbo mais vírgula. Agora, vamos lá. A explicativa já vai aparecer separada para você. Olha que delícia. Olha que delícia. O homem que não é Deus deve ser humilde. Tá? Por quê? Já tem uma vírgula aqui. Posso trocar essas vírgulas por travessões. Posso trocar essas vírgulas por parênteses, que não vai haver problema. Agora, olha bem. Na estrutura da frase, palavra que, pronome relativo. Verbo que está aqui, verbo ser, é um verbo. Tem vírgula? Tem. Pronome relativo mais verbo mais vírgula. Como é que nós vamos chamar essa oração? Oração subordinada, adjetiva explicativa. Que tal? Qual é a pegadinha que a banca vai fazer para te enganar? Tá? A banca vai falar o seguinte: a vírgula que aparece após a palavra homem introduz uma sentença de natureza restritiva. Errado. Vai aparecer ali: a vírgula após a palavra Deus é restritiva. Que tal você anotar uma dica aí que vai mudar a sua vida e fazer você acertar a questão? A dica é: a vírgula nunca será restritiva. Tá bom? A vírgula nunca será restritiva. Já ajuda muito, já mata vários conceitos aqui a respeito disso. Muito simples, muito fácil de entender. Vamos adiante, próximo exemplo. Aquela pessoa de cujo irmão falava testemunhou o crime. Aqui dá para analisar assim, ó. Verbo, falar, cuja, pronome relativo. Então vamos lá. Pronome relativo mais verbo mais vírgula. O que acontece? Sério, professor, que já saiu a análise? Já tá aqui, ó. De cujo irmão falava. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Então agora sim, vamos a algumas considerações importantes para finalizar essa parte, tá? Veja só. A banca pode falar para você retirar a vírgula. A retirada da vírgula que sucede a palavra pessoa não prejudica a correção gramatical. Prejudica. Por quê? Porque se eu tirar essa vírgula, vai sobrar essa aqui, é vírgula entre sujeito e verbo. Não dá. A retirada da segunda vírgula vai deixar a primeira, prejudica a correção gramatical. Se ele pedir para tirar as duas, não prejudica a correção gramatical, mas altera o sentido original, tá? Porque deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Então, cuida. Se tirar as duas vírgulas, o sentido muda e a correção gramatical mantém. Beleza? Se tirar uma vírgula, vai ser prejuízo para a correção gramatical. E o sentido também vai para as cucuias. Então aqui, ó, lembra, essas orações subordinadas, basicamente você tem que saber reconhecer o pronome relativo, reconhecer que você tem verbo e que você tem vírgula na sentença. E quando não tiver vírgula, ela vai ser restritiva. Lembrou do mandamento? Pronome relativo mais verbo mais vírgula, matou. Lembrou do mandamento que a vírgula nunca é restritiva? Também vai conseguir se dar bem nesses casos, ok? Fácil isso, super simples, agora é hora de você respirar, porque adiante vem mais um pouco de análise sintática para você se deliciar. Maravilha? Então agora, descanse um pouquinho e eu te convido para assistir a próxima aula, evidentemente, tá? Sempre continue estudando conosco,
Força, guerreiro!